Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, hoje nesta sexta-feira, para conversar sobre assuntos importantes referentes à Palavra de Deus, com o diretor-geral das Faculdades Batistas do Paraná, professor Jaziel Martins. Ele que tem uma vasta experiência, um amplo conhecimento de fato e que traz informações importantes sobre estes assuntos. Nos últimos dias, principalmente, nós temos ouvido muito algumas pessoas falarem sobre esta figura do anticristo, da besta, do falso profeta, essa trindade satânica, digamos assim, que é demonstrada no livro do Apocalipse. E aí a gente vai querer, né, buscar entender um pouco mais sobre como é que funciona ou o que é que na realidade a Bíblia traz para a gente com estas situações, com essas figuras, com essas imagens. O professor Jaziel já entrou aqui, já chegou. Vamos fazer o convite. Irmã Josilene está aí também. Professor Jaziel Martins. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem, Muito, Generson? graças a Deus, muito bem. E estamos aqui, né, para mais uma missão, mais uma tarefa de aprender um pouco mais sobre a Bíblia. A semana passada a gente falou um pouco sobre Lili e sobre a questão dos Néfili, né, lá no livro de Gênesis, mas agora a gente vai no livro do Apocalipse, né? Eu queria que deixar o seu à vontade exatamente para poder comentar e falar sobre essas questões. Ok, uma alegria, um privilégio estar aqui e falar sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, especialmente em assuntos um tanto controvertidos, além de ser instrutivo, é também prazeroso, é magnífico, porque a gente pode crescer um pouco mais nessas questões em que sempre são apresentadas dúvidas para nós. Eu pensei, pastor, de fazer uma breve introdução à questão apocalíptica e depois entrar propriamente no número 666, ok? Não sei se poderíamos caminhar neste ritmo, seguir este caminho, que eu creio que vai ajudar depois, na hora de nós interpretarmos, ou tentarmos interpretar, o número, perfeito? Exatamente, até porque o livro de Apocalipse é uma literatura que tem suas especificidades, né? Então, acho que é muito Sim. importante ter essa introdução para depois aprofundarmos mais sobre a questão da marca da besta 666. Ok. Bem, o livro de Apocalipse, em primeiro lugar, ele foi escrito para falar de Jesus, não da besta ou do anticristo propriamente dito. Todo o livro do Apocalipse gira em torno de um tema central, qual seja o triunfo efetivo, total do Cordeiro de Deus sobre as hostes da maldade. É o livro que narra a vitória do Cordeiro. Portanto, o centro e essência do livro é Cristo, não a besta ou nem sequer o diabo. É a graça de Deus, não o pecado. É a ressurreição, não a morte. Nem a morte de Cristo e nem a morte de ninguém. É o reino de Deus, não o inferno ou a destruição. Pois muita gente procura o Apocalipse para ver as desgraças,
para ver as ruínas, para ver as intempéries, né, que lá estão descritas. O mais fascinante do livro não são essas desgraças, é o fato de que é o próprio Jesus Cristo, redivivo, dentre os mortos, que nos revela o próprio conteúdo da mensagem apocalíptica. Então, isso é importante mencionar, porque o centro da mensagem é o próprio Cristo Jesus e a sua vitória sobre o mal. Ok? A palavra Apocalipse, ela vem do grego apocalipsis e significa revelação, ou então tirar o véu, descortinar, né? Trazer à luz aquilo que estava escondido. Entre os cristãos do primeiro século, surgiram vários apocalipses. Há, por exemplo, um apocalipse de Pedro, há um outro apocalipse, que é o apocalipse de Tiago, né? Tem também um outro apocalipse chamado de Odes de Salomão, e, naturalmente, o apocalipse de João, que é o único que foi incluído entre os livros canônicos da Sagrada Escritura, chamada Novo Testamento. Né? Ele é um livro de profecia. E os profetas bíblicos sempre usam, ou sempre usaram, linguagem simbólica, ilustrações, para apresentar a verdade. No livro de o Apocalipse, seja ele qual for, a literatura apocalíptica começou 200 anos antes de Cristo entre os judeus, passou para o movimento cristão, e os apocalipses continuaram até 200 anos depois de Cristo. E por que os apocalipses possuem linguagem figurada? Por que possui tanta coisa abstrusa, tanta coisa que parece ser confusa, como uma mula de 7 cabeças e 10 chifres? Já pensou? Tem uma mula de 7 cabeças e 10 chifres? É porque, normalmente, o Apocalipse é um livro escrito para os judeus, no caso daqueles apocalipses que surgiram antes de Cristo, ou então escrito para os cristãos, no caso dos apocalipses cristãos, contrário ou falando do império ou do povo que estava subjugando a Israel, no caso do Antigo Testamento, ou subjugando a igreja, no caso do Novo Testamento. Por isso que o livro é escrito em códigos, para que pudesse, vamos dizer assim, passar na alfândega. Então, que livro doido é esse? É um livro de um gagá velhinho, tal de João, né? Que está falando de mula de 7 cabeças e 10 chifres, está falando aí de Babilônia, que já foi, já era, não tem mais Babilônia, está falando aí de uma moça virgem, ou de uma virgem, que dá a luz e a lua, né? Enfim, fala de trombetas, fala de taças. Então, é um velho gagá, então deixa passar. E aí, então, quem recebia o livro conhecia os códigos. Então, é um livro escrito em códigos. Infelizmente, nós não temos condições ou capacidade de compreender todos os códigos. Nós podemos interpretar vários códigos, mas existem alguns que não dá para se entender, e especialmente um que é o 666, que ficou selado, quer dizer, ficou obscuro, ficou abscôndito, né? Mas os primeiros cristãos que receberam sabiam de algumas coisas a mais do que nós sabemos. Então, é comum os livros apocalípticos usarem essas figuras de linguagem.
E muitas dessas figuras estão nos livros bíblicos, como Êxodo, Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, e principalmente nos livros apócrifos, né, que possuem muita forma de figura de linguagem, né, para que a gente possa entender. Então, quanto melhor a gente entender aqueles livros bíblicos do Antigo Testamento e compreendermos alguns livros apócrifos, nós vamos. Apócrifo é assim, livro que fazia parte do povo judeu, mas que não está na Bíblia. Ok? Isso é um apócrifo. E se tornará mais clara a mensagem do texto sagrado. Tá? Então, é um livro que tem que ser entendido em seu contexto. Tá? Este livro foi escrito próximo do encerramento do primeiro século, durante um tempo em que muitos povos do mundo estavam sujeitos ao domínio do Império Romano. E esse governo estava se tornando cada vez mais perverso e menos tolerante com o povo de Deus. Muitas pessoas abordam o estudo deste livro unicamente com a determinação de encontrar aplicações para o tempo atual, esquecendo-se que ele foi escrito originalmente para os cristãos da Ásia. Então, o Apocalipse não tem por objetivo falar sobre o século XXI, nem sobre computadores, nem sobre cartões de crédito. Né? Para o livro do Apocalipse, o fim dos tempos, né, não é algo que está lá adiante, 20, 30, 40 séculos depois. Aliás, o termo últimos dias, ele começa com o reino de Deus que foi implantado por Jesus Cristo e vai até a segunda volta de Cristo. Quando lhe perguntarem, né, quando é que vai começar, ou já começou, os últimos dias já começaram, ou o final dos tempos, a resposta não pode ser titubeante, a resposta tem que ser na lata. Os últimos dias é um termo técnico, né, e que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda, porque Pedro, quando levantou-se no Pentecostes para pregar, ele cita uma profecia do Antigo Testamento que diz: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: então já começou agora, cumpriu isso aos vossos olhos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, agora nos últimos dias nos falou a nós pelo Filho. Então é bom a gente ter a noção de que os últimos dias, ou o final dos tempos, é este período que começa com a descida do Espírito Santo e vai até o dia que nós diríamos o dia final, até o dia do julgamento final. Perfeito? Então, isso é bom ter presente, porque a mensagem do Apocalipse, ela é, antes de tudo, algo para aquele momento e aqueles cristãos que estavam sofrendo, levando consolo a eles e levando uma palavra de ânimo, de encorajamento. Né? Todo o livro apocalíptico, ele é escrito durante uma perseguição. E por isso ele está cheio de símbolos, os quais eram compreensíveis para o judeu cristão que o conhecia. Né? E o Apocalipse tinha um pano de fundo político extremamente forte, uma mensagem forte e terrível contra o Império Romano. E por isso que ele vai usar essas expressões simbólicas, né? Exatamente como se faz em todos os livros apocalípticos. Então, no Apocalipse, tenta-se descrever o indescritível, e para isso usam-se imagens já utilizadas pelo povo judeu e outras imagens conhecidas usadas pelos pagãos, mas com um novo sentido, com um sentido cristão. Consequentemente, estas imagens do Apocalipse eram perfeitamente compreensíveis para os judeus que conheciam o Antigo Testamento e a literatura e a literatura apócrifa daquele período. Então, o livro de Apocalipse é escrito em códigos. E escrito por que em códigos?
para que somente os de dentro do cristianismo, os judeus do cristianismo, pudessem interpretar para os judeus gentios, e somente os cristãos soubessem a mensagem, não os de fora. E esses códigos simbólicos eram feitos para animar, para dar esperanças, fortalecer o cristão. O livro não é escrito para assustar. O livro não é escrito para ameaçar. O livro não é um livro para revelar algo sobre a história como ciência. Não é um livro histórico. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, revelação é trazer à luz aquilo que está escondido e não esconder algo que está iluminado. Então, é o contrário do que muitas vezes nós imaginamos. O livro é revelacional e não para esconder, né? Então, o Apocalipse, como para todo o Evangelho do Novo Testamento, o reino de Deus já está aqui entre nós, aqui deve ser produzir o seu fruto, e ele usa um estilo de literatura que é dependente do significado simbólico dos números. A numerologia está presente, por exemplo, o número 7 é usado para inúmeras coisas, são 7 taças, 7 trombetas, né? São 7 igrejas, 7 espíritos de Deus. Enfim, o número 7, ele é usado de forma, assim, incontável. Incontavelmente ele é usado. Né? Ele aparece no livro de Apocalipse inúmeras vezes, né? Porque o número 7 tem um significado. Então, eu gostaria de falar a respeito do significado numérico de alguns números, para daí a gente entrar no 666, ok, Gênesis? Tá bom? Perfeito. Por exemplo, número 1. O número 1 representa a unidade, né? Algo que é incomparável ou exclusivo, só tem ele. Né? Então, por isso, o único Deus, soberano Senhor, é único, é um. Né? Jesus é só um, Deus é só um. Então, é único, é incomparável, é exclusivo, não há outro igual. Então, o número 1 é para unidade ou aquilo que não existe algo semelhante. O número 2 era um número usado, por isso Jesus manda 2 em 2. Né? As pessoas andavam não sozinhas, mas normalmente de 2 em 2, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Por quê? Porque haviam bestas feras, haviam perigos, então é melhor 2 do que um só. Né? Diferente de hoje em dia, que você está em um automóvel, você não está em uma floresta, não há lobos vorazes, não há inúmeros perigos. Os perigos são outros. Né? Então, naquele tempo, 2 significava força, coragem, poder, união, né? Porque andavam, o 2 significa estar junto. Então, o número 2 tem esse sentido. Por isso que são 2 os profetas ali do capítulo 10. Sim. Né? São 2, que alguns dizem que são Moisés e Elias, outros dizem que seriam Moisés e Enoque. Aqueles 2 pregadores. Outros dizem que é a palavra de Deus, simbolizam a palavra de Deus e o Espírito Santo. Né? E também porque entre os judeus você precisa ter no mínimo 2 para ter validade o testemunho. Um testemunho de um não vale, tem que ter duplicidade. Ok? O número 3 representa aquilo que é divino. Né? Por exemplo, as 3 pessoas da Trindade. Né? Então, o 3 é referente a Deus, né? É um número divino. O número 4 representa o cosmos. Por isso, os 4 anciãos. Né? Desculpe, os 4 seres viventes, né? Uhum. Os 4 seres viventes representam o quê? A força do cosmos, a força do universo. O número 6 representa algo que é incompleto, fracasso. Promete de tudo, mas não dá nada. Você já passou por uma situação? Isso acontece muitas vezes quando nós
Eu não gosto de falar em política, e não estou falando aqui de ninguém, né, nem em nível federal, estadual, ou de deputado, ou do senador, vereador, prefeito, governador, presidente, falando nada. Eu estou dizendo que as pessoas colocam muita esperança nos políticos, e às vezes o político promete, promete, aquilo é uma promessa enorme, e depois vem a frustração porque é um completo fracasso. Uhum. Tá? Então, isso seria o número 6. O número 6 é um número de fracasso. Então, é bom a gente guardar isso, porque daqui a pouco nós vamos ver o 666. O número 7 representa a perfeição divina, tá? Ou a totalidade. Então, é a perfeição divina. Por isso, 7 Espíritos de Deus, por isso, 7 igrejas. Né? É a totalidade das igrejas. Não eram apenas aquelas 7, mas todas as igrejas de Jesus Cristo. E também é o número da perfeição. Por isso, 7 taças, 7 trombetas. Né? Tudo 7 no Apocalipse. Número 10 representa a totalidade, plenitude ou perfeição humana. Por quê? Se 10 é a perfeição divina, se 7 é a perfeição divina, o 10 é a perfeição humana. Ok? Por isso que tem 10 chifres. É como se fosse 7 cabeças, algo transcendental, algo espiritual, né? Totalmente, né? Querendo ser algo totalmente divino e algo totalmente humano. Perfeitamente divino, perfeitamente humano. 7 cabeças e 10 chifres. O 10, ele representa a totalidade, porque naquele tempo havia muita gente que perdia um dos dedos. Né? Um dos dedos por causa da luta com os animais ferozes e trabalho árduo. Então, tinha muita gente que tinha 9 dedos. Né? Então, por isso que quem tinha 10 era totalmente perfeito. E aí o número 10 veio simbolizar a perfeição humana. O número 12 representa a totalidade, especialmente do povo de Deus. É o número do povo de Deus. Então, o número 12 é o número do povo de Deus. Por exemplo, as 12 tribos e os 12 apóstolos. E nós temos, então, o 12 como o número do povo de Deus instituído. O número do povo de Deus institucionalizado. Daí, 24 anciãos, que representam o quê? O povo de Deus do Antigo e o povo de Deus do Novo Testamento. Né? Os 24 anciãos. Temos o número 1000, que também tem lá no Apocalipse. O número 1000 representa a totalidade ou plenitude de tudo. Algo incontável. Então, 1000 não é necessariamente 1000, porque a matemática ela veio a surgir muito tempo depois do Apocalipse. A matemática é um negócio da Idade Média. Uhum. E quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente já vai com a matemática formatada na nossa mente, porque a matemática existe para nós, mas para eles não tinha matemática. Então, nós não podemos pensar, muitas vezes, em termos literais. Né? Por que, que o 1000 é a plenitude de tudo? Porque é 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes 10. Né? Divinamente o todo. Né? Preenche tudo. O número 144 mil, que nós encontramos no Apocalipse, é o número completo de todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? É 12 vezes 12 vezes 1000. Então, muitas vezes, o número a gente tem que desdobrá-lo no pensamento deles. Né? O que é o 12? É o número que representa o povo de Deus institucionalizado no Antigo Testamento. O outro 12, o número do povo de Deus instituído em um Novo Testamento. E 1000 é o número que é o total. Então, 144 mil. Porque teve um grupo aí que disse que eles representariam os 144 mil salvos, porque só 144 mil eram salvos. Mas aí eles fizeram uma reunião e deu 200 mil pessoas. Aí já furou o esquema. Aí não dá Então, mais. não pensar literalmente. Né? Pensar literalmente no Apocalipse é quebrar toda a regra de interpretação apocalíptica.
né? É dar com os burros na água, conforme diziam os nossos patrícios portugueses. Muito. Não dá. E tem número. Né? Tem número bom e número ruim. Por exemplo, o 7 é o número da perfeição divina, o 6 é o número do fracasso. Agora, tem alguns números que representam a mesma coisa. Por exemplo, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tudo é 3 anos e meio, tudo são 42 meses, 1.260 dias e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3,5. Né? Então, 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1.260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 42 meses, 1.260 dias. Então, todos são a mesma coisa. E isto, para eles, significava algo quebrado. Né? Algo porque é 3 anos e meio. Né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E esse número quebrado significa um período de tempo breve ou indefinido. Porque se vai acontecer, ou se aconteceu, né, ou no livro acontece tanta desgraça assim, tem que ser num período breve de tempo, um tempo indefinido, porque senão ninguém vai aguentar. Né? A gente já está aí na pandemia, em quarentena, desde 20 de março, e a gente já não está aguentando mais. Imagine, né? Então, não é um número exato, matemático, de 3 anos e meio. O mais importante é o que está por trás disso. Então, os números no Apocalipse, o mais importante é o sentido, o significado do número em si, simbolicamente, e não matematicamente, como nós agora temos. Ok, pastor? Então, eu espero que nesses breves minutos, algumas coisinhas eu tenha conseguido elencar para poder dar a vocês algumas condições para, ao lerem o Apocalipse, pelo menos questionar, indagar, ponderar, né? E entender que não é questão matemática, é uma questão simbólica que tem uma mensagem. Tá? Claro que não é cabala, né? Mas não Uhum. chega a ser uma espécie de cabala, mas é algo que faz parte da cultura, do jeito do judeu. O número quer dizer alguma coisa, o número tem um sentido, o número tem um significado. E é aí que nós entraríamos daqui a pouquinho no 666, que é a discussão hoje. Ok? Muito interessante. E assim, ter essa visão, né, de que de fato essa ótica matemática nossa é da Idade Média, do trivium, do quatrivium, daquela história toda. Na Bíblia, né, no contexto judaico cristão inicial, ali no primeiro século, então os números são símbolos de mensagens, né, que estão por trás. Eu acho que isso é fundamental e essa percepção de que também não dá para interpretar que em determinado capítulo tal número seja simbólico e em outro capítulo, não, aqui vai ser literal. Né? Não, se é simbólico, há de ser simbólico também em outro texto. É isso que eu sou. É isso aí, exatamente. Isso é importante porque nós não podemos fugir da forma de interpretar uma literatura apocalíptica. Quando nós vamos interpretar uma narrativa histórica, como Mateus, Marcos, Lucas e João, e até o próprio Atos dos Apóstolos, nós temos ali algumas regras específicas que não se aplicam a uma literatura apocalíptica, e vice-versa. Quando nós vamos estudar as cartas de Paulo, por exemplo, já nós temos que ter elencado em nossa mente alguns pressupostos, porque estudar as epístolas é diferente de estudar uma literatura profética. E também há diferença entre aquilo que é profecia e aquilo que é apocalíptico. Né? A profecia, ela muitas vezes no Antigo Testamento era dada
Mas se o povo se voltasse contra Deus, aquilo não se cumpriria. Tem até um texto que fala a respeito disso no Antigo Testamento, né? O povo se arrependia e Deus não impetrava aquilo que havia dito. Isso é possível na profecia, mas no apocalipsismo não. No apocalipsismo não tem dessa. O apocalipsismo é como se fosse algo que não tem para onde fugir, ok? Então Perfeito. vamos lá. Meia, meia, meia. Antes de pensarmos em um número, né, em um número específico, porque às vezes, se aparecer alguém dizendo que é meia, meia, meia e que é o besta do Apocalipse, esse não vai enganar muita gente, porque aí está na cara, né? Até ateus, até pessoas que não são cristãs, vão entender perfeitamente. Isso é algo abscôndito. E ali diz aqui a sabedoria, né? Para que se interprete. Então não é uma coisa tão facílima assim. É uma coisa completamente, vamos dizer assim, estranha. Então, 666 é aquele que tenta por 3 vezes ser 7. Ou seja, quer ser perfeito e divino. Então vamos pensar aqui para imaginar ali a bomba de gasolina, tá? Que o número vai mudando, né? Então vamos imaginar que a bomba vai no 6 e a hora que ela vai para o 7, volta e cai no 6 de novo. Aí vai de novo, tentando chegar no 7, volta no 6, empaca. Vai de novo e volta por 3 vezes. Então, 666 significa que é 3 vezes um fracasso. Ok? Agora, vamos perceber o seguinte: 3 vezes o número que Pedro negou a Jesus, 3 vezes, né, que era falada a palavra santo, 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 lá em Isaías 6, ok? Lá não tem nada a ver com trindade. É porque na língua hebraica, os judeus, eles não possuem o superlativo. O que é o superlativo? Superlativo, quando eu quero dizer assim, boníssimo, amicíssimo, né? Então, o judeu, quando quer falar que uma pessoa é amicíssima, ela diz assim, é meu amigo, amigo, amigo. 3 vezes, ok? Se ela quer dizer que alguém é belíssima, diz bela, bela, bela. 3 vezes, porque não tem o superlativo. O jeito que eles têm na língua deles de falar o superlativo é 3 vezes. Então, o número 3, né, representa algo que que é total, que não pode existir mais. Por isso que quando Jesus diz assim para Pedro, por que ele não falou assim, você vai me negar mais 5 vezes, você vai me negar 4 vezes? Não, porque Jesus diz assim 3 vezes, porque o número 3 significa negar cabalmente, totalmente, né? Que ele não teria mais como negar de uma maneira mais profunda, mais solerte e mais sem vergonha do que 3 vezes. Né? Mas acontece que Pedro nega 3 vezes, mas Jesus também, com a sua graça, pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Né? Sobrepondo as 3 desgraças, coloca 3 vezes a graça sobre elas, para que ele esqueça que da total negação, né, da mais profunda negação que ele fez, veio a mais profunda e inaudita graça para suplantar as suas falhas. Né? Então, é 3 vezes um fracasso. Bom, este número, para os judeus cristãos, 666, era, portanto, entender que alguém que quer ser divino,
quer ser Deus, mas não consegue, pois, pelo contrário, é o maior fracasso da existência. Os primeiros cristãos tinham neste número como sendo César Nero, ou Nero César. Porque quando se pega, e aqui é um detalhe importante, quando se pega o termo, a palavra Nero César em hebraico, e naquele tempo era comum você pegar e dar número para as letras. Por exemplo, como se fosse em português aqui. Vamos fazer em português, porque não tem como fazer em hebraico aqui, né? Porque quase só eu e o pastor conhecemos hebraico, né? Então, veja lá. A letra A seria 1, a letra B seria 2, a letra C seria 3, a letra D seria 4. Estão entendendo? E assim sucessivamente até o final. A última letra sendo 23, 24, depende de quantas letras. A ortografia muda um pouquinho, a língua portuguesa, mas são 26, né? Porque foram colocadas aquelas letras W, Y e o K, né? Então, nós temos 26 letras. Então, iria até o número 26. Entenderam como é que é? Então, quando se pegava a expressão Nero César, contava-se as letras, né? Por incrível que pareça, dava 666. Ok? Então, para aqueles cristãos, eu estou dizendo para aqueles cristãos que viveram naquela época, eles entenderam que se referia ao imperador romano, que queria ser como Deus, e diz de si mesmo que era um Deus, a partir de Nero César, ele se chamou de Deus, e a partir dele todos os imperadores se diriam deuses. Né? Então, essa é uma das interpretações. Aqueles que interpretam o livro de Apocalipse de forma pretérita, ou seja, há um grupo de estudiosos do Apocalipse que dizem a maioria do que está no livro de Apocalipse, ou quase a totalidade, diz referência ao período daqueles cristãos. Então, eles vão colocar a besta, né, a Babilônia, como sendo lá o Império Romano, né? Caiu a grande Babilônia e tal. É que exatamente como está escrito lá, é o que aconteceu quando a Babilônia caiu lá no quinto século, perdão, né? Que os mercadores da terra ficaram todos apavorados. Mas essa história também aí já se repetiu várias vezes, né? Que a economia do mundo, uma das últimas aí foi em 1929, lá nos Estados Unidos, quando teve aquela, né, que o povo aqui no Brasil queimou o café porque não tinha preço. Era tão barato, né? Agora também nós temos aí gente no mundo inteiro que está falindo, é um problema sério na economia. Né? O barril do petróleo, que estava antes da pandemia 50, 60 dólares o barril, depois da pandemia, né, passou a valer menos 19. Quer dizer, quem vai comprar barril de petróleo tem que receber ainda 19 dólares por barril. Já pensou em um negócio desse? Você comprar, você não tem que pagar, você vai comprar e você vai receber ainda, porque ele passou a ser 19 negativos. Okay? Então, são acontecimentos que se repetem de formas sucessivas. Há outros que interpretam o livro de Apocalipse como se fosse cronológico, ok? E como os acontecimentos, né, tendo local na história desde aquela época até os dias de hoje e mais para frente, havendo, portanto, se cumprido a maioria dos acontecimentos. Né? Então, essa é uma forma também de interpretar. E existe uma outra forma que diz que, na época dos cristãos, só aconteceu, ou só se cumpriu, até o capítulo 3. E que do quarto capítulo para frente não aconteceu nada ainda. É tudo futuro. Ok?
Então é importante que se diga isso, porque dependendo de qual interpretação a pessoa segue, ela vai dizer quem é o besta do Apocalipse, quem é os 666. Se a pessoa diz que a maioria dos acontecimentos já foi, né, que nós estamos no período do milênio, e que só está faltando praticamente o dia do julgamento final, a vinda de Cristo, né, e o julgamento, então a besta era o Nero César, ok? Agora, aqueles que interpretam de forma histórica, né, e os acontecimentos cronológicos, né, porque o livro de Apocalipse, ele não é para ser interpretado cronologicamente, independentemente se é um que vê que tudo já aconteceu ou que tudo vai acontecer, não é um acontecimento um atrás do outro. Primeiro as taças, depois as trombetas, depois isso, depois aquilo, né? São 7 atos que temos no Apocalipse. E os 7 atos contam a mesma história sob vieses diferentes. Um conta do aspecto político, outro conta do aspecto econômico, outro conta do aspecto religioso, outro conta de vários outros aspectos. Né? A mesma história, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Né? Então, veja, os reformadores da igreja que viveram no século XVI, eles asseveraram, especialmente Lutero, de que o número 666, a besta do Apocalipse, era uma referência ao Papa. Obviamente, ao Papa daquela época. Porque a igreja chamada católica, isso é histórico, nós não estamos aqui a falar, a denegrir a imagem dos irmãos católicos, nada disso. Né? Mas a gente sabe que era um período de escuridão no catolicismo romano. Havia muita imoralidade, havia a questão do tribunal da Santa Inquisição, que matava pessoas inocentes, né? Não só inocentes, mas muitos inocentes. Muitas pessoas que não criam como eles criam iam para a fogueira, né? E além do Tribunal da Santa Inquisição, houve as cruzadas também, onde eles puseram até crianças, né? Para recuperar a cidade de Jerusalém. Então, por causa dessas coisas e porque os reformadores tentaram voltar aos princípios e às doutrinas do Novo Testamento, salvação pela graça. A igreja pregava a salvação pelas obras. A igreja tinha idolatria. Os reformadores não queriam idolatria. O Papa sentava-se lá numa cadeira de ouro, parecendo um deus. Né? Mandava e desmandava. Aliás, durante o período da pré-reforma, do século IX até o século XV, XVI, o Papa é o maior rei, o maior poderoso. Durante 6, 7 séculos foi o Papa. Né? Então, alguns viram neste poderio papal como sendo a besta. Ué, mas se o número é 666, como fazer isto? Aí, sabe-se que na coroa papal, né, existe um escrito que em latim é Vicarius Filii Dei, ok? Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Vigário quer dizer aquele que fica no lugar de, então aquele que fica no lugar de Deus. Então dava a ideia que ele queria ser o próprio Deus porque estava no lugar do Filho de Deus, o Vicarius Filii Dei. Então, como é que se faz? Está escrito em latim. Faz-se da mesma forma. Né? O latim tem os seus números. Vocês sabem que o 5 é aquele V, o 1 é um I maiúsculo, tudo, né? O 10 é um X e assim por diante. Né? Tem o L, o D, né? 50 e 500, enfim, tem os números. O 1000 é M. Né? Então, quando se pega Vicarius Filii Dei, o número, somando-se as letras, né, em latim, mas não é que dá 666 mesmo.
Então, para aquele pessoal, e até hoje, há muita gente que diz que, né, o meu aparelhinho, há muita gente que diz que o número 666 é uma referência ao Papa, até hoje, né? Devido ao seu grande poder e ao fato dele querer se parecer como Deus. Mas, obviamente, esse poderio tem diminuído, esse poderio tem se desgastado e o catolicismo já não é mais a mesma coisa do que era desde os tempos do protestantismo. Ok? Então, essas são as duas mais famosas interpretações. Temos outras. Né? Temos outras. Por exemplo, muita gente disse, né, que Adolf Hitler seria a besta do Apocalipse. Na época, para quem viveu no momento do nazismo, em que foi um período terrível na humanidade, na face da Terra, não era difícil, né, para as pessoas acreditarem que o Adolf Hitler era a besta do Apocalipse. Inclusive, de alguma forma, né, pegando o nome dele, dá 666, né, em alguma língua moderna. Agora eu fico a pensar, será que o autor lá, será que se pensava em uma língua moderna ou coisa assim? Outros diziam, na época da Guerra Fria, que era o Gorbachev, né? O presidente da União Socialista das Repúblicas, não, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque a União Soviética simbolizaria, né, o mal, simbolizaria o demônio, simbolizaria o império anticristão, porque o comunismo, então, e até hoje as pessoas, né, dizem que o comunismo, não querem entrar em política, né, é algo intrinsecamente mal, totalmente mal e que seria besta. Então, alguns diziam que era o Gorbachev. Né? Enfim, na história você pode encontrar alguns personagens, mas os dois que mais têm possibilidades reais e concretas, como pessoas que já existiram, seriam esses dois, Nero César ou o Papa daquele período, ok? No período da Reforma, que eles identificaram, Lutero e outros identificaram como a besta do Apocalipse. No entanto, o número pode retratar uma ideologia também. E aí alguns, né, porque as pessoas ficam nervosas tentando descobrir alguma coisa. Alguns disseram que o código de barras, que possui 3 séries de números, de 6 números, você pega o código de barras, ele tem 3 séries de 6 números, 6, 6, 6. Então alguém diz, não, é o código de barras, mas o código de barras não é uma pessoa. Se vier a ser o código de barras, é apenas um meio e um método que será usado para que a pessoa possa não comprar e nem vender. Né? Ah, mas na época de Nero César não podiam comprar e nem vender? Muitos cristãos em muitas localidades não podiam comprar e nem vender. Né? Se eles não adorassem o imperador, a imagem do imperador, a imagem que eles diziam da besta. Né? Agora, em se colocando para a atualidade, em sendo este tal de barras, poderíamos dizer que ele seria um método, né? Um método usado, mas isso não diz quem é que usa isso. Alguém talvez usaria este número, né? Esta forma, né? O código de barras. Porque para se comprar tem que ter o código de barras, não é isso? Outros dizem que já seria um chip que está sendo implantado nas pessoas. E olha que curioso, né? Que este chip aí, que dizem que daqui a alguns anos vai ter em todas as pessoas, para questão de segurança, para comprar, você passa no mercado, tum, pega o Uber, tum, pega o táxi, tum,
né? Passa lá no avião. Tum. Então você não tem como viver se não tiver. É que nem viver sem dinheiro, né? Viver sem a moeda. Você não vai conseguir viver sem esse chip, é o que estão falando. E alguns estudos dizem que os melhores locais para se implantar este chip, contendo tudo a nosso respeito, então todo mundo sabe onde é que a gente está, né? Você não vai perder o cachorro, você não vai perder, né? Filho, né? Porque é só o chip, aí dá no celular, ó, tá em tal lugar assim, assim, entendeu? Então, os melhores locais para se implantar este chip é na mão direita aqui, né? Aqui na mão direita, ou então na testa. Né? Então, os dois locais onde tentam colocar esse chip é na mão direita ou na testa. Bom, é muita curiosidade, né? Mas isso não diz quem é a besta ainda, porque para tudo vai ser usado o chip. Talvez naquela visão que João teve, ele viu essas questões, né? E não entendendo, ele passou a realidade numérica. Ele passou a realidade do que era na mão direita ou na cabeça. Se é que isto é mesmo o uso do número da besta. Mas se for tanto o código de barras quanto este chip implantado, isso não nos diz quem é o besta. A besta. Isso diz apenas o uso que será feito pela besta. Ok? Mas se for algo neste sentido, né, todos os cristãos serão avisados e saberão quem é que está fazendo uso disso, né, em nome da maldade, e todos saberemos, aqueles que chegarmos lá, se realmente for assim, né, através desta metodologia, de que quem seria o personagem. Né? Outros dizem que é a internet. Quando surgiu a internet, por causa daquele número, por causa daquele www, né? www, e daí vem facebook.com, né? www, né? globo.com, usando aqui, não estou fazendo propaganda de nada, só para vocês saberem como é que a gente procura. Né? Atualmente você não precisa colocar aquele W lá, porque o computador vai do mesmo jeito, né? Então, alguns diziam, quando a internet foi lançada, que seria pela internet. E que este www era um número escondido, abscôndito, né? E que um dia seria revelado, e que eles não queriam colocar agora, né? E que este número representaria, então, cada W seria um 666. Né? E os estudiosos, naquele tempo, quando surgiu esse www, os estudiosos diziam que o número, ou o melhor número para a comunicação e para a segurança e para que tudo dê certo, era a substituição no futuro daquele W por um número 6. Então isso alvoroçou a galera em demasia, né? E todo mundo achando que então ali estava a besta do Apocalipse. Então existe muita, vamos dizer assim, muito bate-papo, muitas questões relacionadas com esta tecnologia. O que eu gostaria de dizer é assim, a tecnologia, né, em sendo a besta algo do nosso tempo, ou a posteriori, a tecnologia em si não é a besta, mas a besta fará uso desta tecnologia. Mas nós, como cristãos, saberíamos, sem dúvida alguma, quem é este. O povo do primeiro século, ao receber o Apocalipse de João, para eles, o entendimento era total e absoluto de que o imperador romano era a besta e que a grande Babilônia era o Império Romano. Aqueles que interpretam, então, de forma pretérita, que é o chamado preterismo, né, ficam somente aí. A gente pode perceber que muitas profecias bíblicas, elas não se cumpriram apenas uma vez.
Elas se cumpriram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até mais. Pode ser que na época do Hitler, o Hitler era um besta. Pode ser que na época de Lutero, o papado fosse a Grande Babilônia e o papa da época um besta. Hoje talvez não seja mais. Né? Mas o que eu quero dizer é que desde o apóstolo João, porque ele disse lá, vocês já ouviram falar que vem o anticristo. Mas eu quero dizer para vocês que o espírito de anticristo já está no mundo. Então a gente pode perceber que em todas as épocas nós tivemos o anticristo, que é um espírito, uma ideologia contra Cristo. E isso sempre é representado por um personagem. Mas que o mais maior, de grande, de bitelo de todos, está reservado para um futuro e não foi revelado ainda. Aí alguém pode falar, mas professor, o senhor poderia dar um exemplo bíblico de profecia que se cumpriu 2 vezes? Pelo menos? Sim. Isaías 7,14. No tempo de Isaías, porque a profecia normalmente era uma palavra e uma mensagem para o povo que estava a ouvir o profeta. E o profeta Isaías disse algo, e eles perguntaram, quando que vai suceder isto? E ele disse então, eis que a moça nova concebeu. No hebraico a moça nova concebeu, já concebeu. Já houve a fecundação. Então a moça nova está grávida, ela concebeu e dará à luz um filho. E antes que este filho seja grande para entender a diferença do bem e do mal, ou seja, 3, 4 anos, vai acontecer isso que eu falei para vocês. Aí no capítulo 8 de Isaías, cumpre-se o que ele falou, aos olhos deles. Mas aí 72 eruditos judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Ok? Então, quando Mateus vai citar o Antigo Testamento, Mateus e todos os outros, eles nunca citam do hebraico. Porque eles estão a escrever em grego, então é muito melhor citar o texto grego. E qual é o texto grego? A Septuaginta, que foi traduzida por 72 eruditos judeus, para os judeus do mundo grego. Então, Mateus cita no grego. E quando os 72, veja como o Espírito Santo trabalha, os 72 foram traduzir moça nova, porque lá no Antigo Testamento era moça nova. Eles traduziram por virgem. Porque toda moça nova é virgem. Atualmente não é mais assim. Mas naquela época era. O normal é que toda moça nova fosse virgem. Porque moça nova é 13, 14 anos, a idade em que Maria se casou com José. Ok? Então eles traduziram por virgem. E colocaram no futuro. Ok? Então, assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, Mateus, quando cita, ele diz que aquilo foi um cumprimento em Jesus Cristo. Agora, quem podia fazer isso? Somente o Espírito Santo de Deus. Então, houve um cumprimento histórico, visível para o povo, para os ouvintes de Isaías, que perceberam o cumprimento daquela profecia. Mas o cumprimento escatológico cumpriu-se em Jesus Cristo. Então eu diria que o cumprimento histórico do 666 seria Nero César. Não tem outro cumprimento histórico. Esse é o cumprimento histórico. Mas será que ficaríamos somente no cumprimento histórico? Deve haver um cumprimento escatológico. E escatológico refere-se ao fim dos tempos, os últimos dias, que vai desde da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Como nós não temos na cristandade nada que comprove
nada que comprove que este besta já veio, então nós temos que dizer, ou ficamos somente no histórico, que é Nero César, ou então estamos ainda a esperar a manifestação deste 666. Pode ser que na atualidade seja usado o número através da tecnologia, mas, e que seja algo tecnológico. www da internet, eu acho que é meio furado esse aí, né? O código de barras é porque você só vai poder comprar e vender se não tiver esse código de barras, aí complica, né? O chip implantado também é uma possibilidade, mas talvez não seja nenhum dos dois, seja uma outra coisa que ainda vai surgir, né? Porque todo mundo esperou duas coisas que toda geração de cristãos aguardou: a aparição da besta e a volta de Jesus Cristo. Todos os cristãos de todos os 21 séculos, inclusive os da primeira geração, tinha até uma teoria lá que diziam que João, o apóstolo amado, não morreria e seria pego vivo na vinda de Jesus Cristo. Essa é uma teoria. E Pedro estava preocupado com isso e Jesus lhe falou: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que importa para você? Vem e me segue. Né? Então eu gostaria de dizer que, historicamente, já é comprovada a existência da besta na pessoa de Nero César, primeiro século. Imperador romano, não só Nero, mas os outros também que se sucederam. Né? Agora, escatologicamente, ainda nós não tivemos cumprimento. Por mais que as pessoas, alguns dizem ser o Papa da época medieval, mas nós não vimos, nós não temos assim uma manifestação tão concreta e tão exata para que a gente possa dizer. E hoje em dia não tem como dizer, porque está tão enfraquecido, e alguns deles até oram e parecem ser cristãos e tentam melhorar algumas coisas, né? E olham com bons olhos para outros cristãos, não como antigamente, que não pertencia à Igreja Católica e ia para a fogueira, Santa Fogueira, né? Para limpar aquilo que está poluindo a terra. Né? Inclusive, alguns pré-reformadores foram assassinados, foram mortos. Né? Lutero se salvou porque ele era muito inteligente. Né? Muito inteligente. E ele conseguiu se safar. Então, eu diria que essas questões tecnológicas, elas apontam o uso, mas não dizem quem realmente seria. Agora, é alguém que quer ser divino, né? É alguém que promete muito, mas é um tremendo de um fracasso. Por quê? Quem tenta ser igual a Deus, quem tenta ser sete, não vai ser sete nunca. Pode tentar desesperadamente, pode tentar de todo jeito, pode tentar 3 vezes, que é a forma do hebreu dizer tentar ao máximo, tentar com toda a agudez de espírito, jamais vai conseguir. E por incrível que pareça, aqueles que estiverem vivos no exato momento da manifestação desta besta, o Espírito Santo há de revelar e de mostrar com toda certeza para que nós não sejamos enganados. Inclusive, há alguns que interpretam que quando isto vier a acontecer, a igreja nem estará na terra, ela teria sido arrebatada. Mas eu não quero entrar nesse aspecto, porque não faz parte desta live, e isso aí nós teríamos que ficar até as 3 horas da madrugada, e vocês têm que descansar, e eu e Jefferson também. Perfeito, Jefferson? Rapaz, maravilhoso, né? Muita gente acompanhando aqui, gente de várias religiões, inclusive, né? Aqui o Rogério Menezes, a cantora evangélica Janaína Benevuto, né? Nadir Souza, enfim, muita gente acompanhando e, de fato, esclarecimentos da mais alta importância, né? Porque, como foi muito bem colocado, já foi o código de barras, www, WVI,
né? Então, é 6, então são 6, 3 vezes. Então, muitas vezes ficam essas especulações com relação, né? A questão do chip, a questão da tatuagem pública, né? Da vacina que se fala agora, né? O Jefferson Moisés está mencionando aqui o chip, né? Sim, tantas coisas, mas acho que é muito importante se ter essa noção de que se historicamente os cristãos entendiam que era Nero, então, quando acontecer escatologicamente, o Espírito Santo que conduz a igreja também vai deixar sem sombra de dúvidas e principalmente sem pânico, né? Porque o Espírito de nos guia traz paz, vai trazer paz no nosso coração, trazer esclarecimento. É por aí, pastor Jaziel? Exatamente nesse sentido. A gente tem que entender que Jesus garantiu que nós temos o Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui também naquele negócio de... Uns acreditam que o batismo do Espírito Santo é assim, outros acreditam que precisa uma manifestação de glossolalia, que é falar línguas estranhas, outros acreditam que o batismo no Espírito Santo é quando se crê em Cristo, outros acreditam que é um evento histórico cumprido lá no estabelecimento da igreja, enfim, não quero entrar nesse aspecto. Mas o Espírito Santo todos temos, independentemente de como se crê nessa questão de batismo. Portanto, se nós temos o Espírito de Deus, Jesus mencionou lá em João que o Espírito Santo viria para ensinar, para fazer lembrar, para instruir em toda a verdade. Portanto, ele nos instruirá, nós não precisamos ficar com medo. E essa questão de dizer é aquilo outro, isso às vezes é mais produto da mente nervosa de quem fica procurando descobrir aquilo que não é possível descobrir no momento. Não é possível. É como, um outro caso, tentar datar a segunda volta de Cristo. Ele mesmo disse: nem os anjos que estão no céu sabem, nem o Filho do Homem sabe, mas unicamente o Pai. Claro que quando ele foi assunto aos céus, ele sabe hoje, mas naquele momento, né, aquele momento ele tinha os poderes plenipotenciários da divindade, os poderes reduzidos. Não reduzidos no sentido que ele era menos do que o Pai, não, mas é que ele não usava em benefício próprio, só quando o Pai permitia. Por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Esse humilhar-se significa não fazer uso dos poderes plenipotenciários à parte do Pai. Então, se ele nem naquele momento não sabia, se Paulo não sabia, se João não sabia, ninguém pode dizer hoje que sabe a volta de Jesus, a data. Nós não podemos datar. Né? Há algumas coisas que não pertencem ao ser humano. A volta de Jesus Cristo, né? A besta do Apocalipse, mas cada qual terá a sua revelação no momento exato. Quando Cristo vier, estaremos com ele. Antes disso, quando a besta aparecer, nós saberemos. Então, é como eu disse no Apocalipse, não precisa ficar procurando desgraça sobre desgraça e coisa ruim no Apocalipse, porque esse não é o objetivo do livro. O objetivo do livro é mostrar a vitória de Cristo sobre o mal. E se nós estamos do lado de Cristo, e o general que é Cristo, né, o general que é Cristo, não vai nos deixar enganados. Ele vai revelar para nós no momento exato. Então, na hora certa, tudo a seu tempo será esclarecido. Por isso que está escrito lá: aqui há sabedoria. Eu ia falar, mas alguma voz no céu me disse: não escreve. Por favor, não escreve. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, entenda. O número da besta é 666. Por isso, quem é que nos dá o entendimento?
Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, ele nos dá esse entendimento. Isso é trabalho do Espírito Santo. Então, não cabe a mim ficar tentando achar algo que ainda não é a hora que o Espírito vai dar para nós. Então, quanto menos superstição e menos mente nervosa e muito menos, cada vez menos essas elucubrações que não levam a nada, né? Quanto menos a gente tiver e mais confiança na palavra de Deus e de que Jesus Cristo há de nos revelar, aí sim vai dar tudo certo. Tudo na sua hora, tudo no seu exato momento. Já pensou se João escrevesse lá quem era realmente, né, de verdade? Aí todos nós saberíamos, aí seria fácil. Aí todo mundo saberia. Então não haveria surpresa nenhuma e não haveria o engano. Porque se até os ímpios souberem, não haveria engano, né? Mas ninguém sabe, a não ser aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ok, Perfeito. pastor? Eu agradeço, né? Mais uma vez, nós estamos a 1 hora e 10 minutos já de live e, conforme o senhor bem colocou, poderia até ser mais tempo, né? Porque, de fato, são assuntos muito importantes e muito instigantes também. Eu agradeço. Eu gostaria, mais uma vez, de salientar, né, aqueles que querem também conhecer outros assuntos que o senhor sempre vem trazendo, seja lá na live do YouTube da Faculdade Batista do Paraná, da FABAPAR, né? Hoje teve, por exemplo, aquele esclarecimento sobre a mulher Ciro Fenícia, né? Aquela forma que Jesus a tratou, né? E tem também o canal Jaziel Explica, né? Tem esses caminhos aí também para a gente estar sempre crescendo, né? E conhecendo, avançando mais nesses conhecimentos de uma maneira profunda e didática. E queira Deus que em outras oportunidades a gente possa organizar também mais momentos como este. Eu que quero agradecer, pastor Generson. É um privilégio enorme estar aqui. Conte comigo, né, para outros momentos. É um prazer e um privilégio poder contribuir juntamente ao seu pessoal e a todos aqueles que te assistem, né? E antes de finalizar e dar o meu tchau, eu gostaria de dizer que neste momento de pandemia, algumas pessoas estão tentando relacionar até essa pandemia com algo do Apocalipse, ou besta, ou qualquer outra praga, né? Nós já tivemos pragas maiores do que estas. Nós tivemos, por exemplo, a peste negra, ou a chamada peste bubônica, que foi de 1346 até 1353, né? E que dizimou durante 7 anos 1/3 da população da Europa, né? A Europa tinha 350 milhões de pessoas, 350 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas morreram com a peste negra. Isso foi o quê? 1/3 da população. Seria como se hoje no mundo nós temos 7 milhões e meio, morressem 7 bilhões e meio de pessoas, morressem 2 bilhões e meio de pessoas hoje no mundo, né? Quer dizer, vai ter que ter muito corona para chegar a isso, né? Não estou subestimando as forças do vírus, né? Mas realmente isso é improvável, né? Nós tivemos também a peste espanhola no início do século XX, que morreu também em torno de 60 milhões de pessoas. Morreu até o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, né? Então, essa peste, nós que estamos vivendo e passando por ela, achamos que ela é a maior, que nunca houve coisa semelhante. Mas já houveram pelo menos 2 piores do que essas. Então, não é motivo de alarme, não é motivo de ficar pensando em algo de cumprimento de Apocalipse, porque não se refere a tanto, né?
Pode ser que até venha a ser, em termos econômicos, alguma coisa que o Apocalipse fala, mas não necessariamente como sendo besta ou alguma coisa relacionada a isso. Pelo menos no momento não dá para a gente perceber assim. Então vamos ter calma nesta hora, isto vai passar com a graça de Deus, logo nós estaremos voltando a, não à normalidade de antes, porque nunca vai ter essa normalidade de outrora, é uma outra normalidade de vida, é um novo mundo, e nós teremos que aprender com ele, né? Infelizmente no Brasil agora estamos no pico, né? As coisas estão complicadas, mas em outros lugares já passou, na Europa já passou, já estão voltando os campeonatos de futebol, né? O povo está voltando à normalidade, enfim, se eles passaram lá, passaremos nós cá também, porque a coisa veio em efeito cascata, chegou aqui depois. Perfeito? Então não precisamos nos assustar como se fosse um dos últimos cumprimentos, ok? Do Apocalipse, nada disso. Confiemos na presença de Deus e espero que este rápido bosquejo, né, do Apocalipse e do número 666 tenham ajudado a todos vocês. Fica aqui o meu abraço e estou à disposição para outros temas e outras oportunidades. Perfeito? E obrigado, Generson, por falar aí do YouTube, da faculdade, do nosso Facebook e também do meu canal Jaziel Explica, lá onde há várias outras explicações dos textos sagrados. Meu grande abraço, Generson, e a todos vocês que nos assistem nesta hora e depois a gravação. Exatamente. Abraço, pastor. Abraço a todos. Que Deus permaneça abençoando e até a próxima oportunidade. Até mais. Okay. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.